Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, que nessa uma hora em que vamos estar juntos, possamos tirar proveito, dos ensinamentos da noite e começarmos a vivência, de tudo que aqui temos aprendido. Hoje vai ser a nossa irmã Cristina Ferro, que fará a palestra da noite, e vamos àquele nosso momento de interiorização, buscando através do recolhimento o ambiente propício para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando entender as leis de Deus com essa maravilha que temos nas mãos, que é a doutrina espírita. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui nessa casa e podermos estudar um pouquinho dessa doutrina, que tem todo o potencial, tem todos os instrumentos para nos ajudar nessa caminhada que a gente terrena e que muitas vezes a gente deixa escapar ou a gente não se atenta no nosso dia a dia. Então é sempre bom que nós estejamos estudando, revendo, falando das coisas para ajudar na nossa caminhada. A última vez que nós estivemos aqui juntos, falamos sobre a alma, o espírito ser imortal, que nós fomos criados simples e ignorantes no sentido de sem conhecimento, e que através das nossas experiências nós vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo e vamos caminhando para a perfeição, que nosso objetivo é chegar à perfeição. Então nós temos várias oportunidades, várias vidas, onde a gente vai crescendo, onde a gente vai aprendendo, e é importante que a gente saiba que nós estamos num mundo de provas e expiações, que os mundos também progridem, não só os seres, mas os mundos também progridem. E nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde nós ainda somos inferiores, e nessas nossas lutas internas, nós estamos vencendo, estamos numa etapa onde temos muitas paixões, temos muitos vícios, mas o que a gente tem que pensar é que, como o nosso objetivo é alcançar a perfeição, e é bom que a gente saiba que depende da gente chegar mais rápido ou não a esse objetivo, que a gente se prepare, que a gente possa mãos à obra nisso, Porque na doutrina espírita vem nos mostrar que depende de nós. Isso é muito bom, não está dependendo de ninguém lá fora, não depende de alguém que vai te perdoar, alguém que vai fazer por você aquele esforço que você que tem que fazer. Então, isso vem puxar a orelha da gente, chamar a gente à responsabilidade e para a gente poder crescer, E as encarnações, então, o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, esse aqui, quando a gente encarna, para a gente ou pôr à prova as resoluções que a gente teve no mundo espiritual, que a gente não cresça, não aprenda no mundo espiritual, mas aí a gente vem e encarna para que a gente possa realmente provar aquilo, a gente possa espiar, a gente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente tinha na teoria. Eu vou conseguir fazer isso, tal, então a gente vem. Então é uma verdadeira escola, E também, simultaneamente, nós estamos fazendo a nossa parte na criação, porque no universo tudo se encadeia, no universo tudo é perfeito em harmonia. Deus está no controle, Deus está no comando, e todos os seres têm a sua finalidade. Então nós também, de uma certa forma, mais inferiores, às vezes mais evoluídos, temos a nossa parte nisso. Então a gente também encarna para cumprir essa missão, A gente não vem só espiar.
E nós somos seres de relação. Uma das leis imutáveis de Deus é a lei de sociedade. Nada a gente pode fazer sozinho. A gente não pode crescer sozinho, a gente não pode progredir sozinho, dependemos uns dos outros. E nessa ocasião em que estive aqui, a gente falou dos atritos, né, como se fosse uma pedra bruta. E é nos atritos das relações, é nesse embate diário da gente com a gente mesmo, da gente com o outro, é que a gente vai se burilando, que a gente vai se transformando, né, aquela pedra bruta vai se transformar num diamante, vai se transformar numa joia. E, na ocasião, eu gostaria de ter me aprofundado no nosso primeiro grupo, em que a gente, quando vem, né, a gente vem do mundo espiritual, que é a família. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, porque é esse grupo, né, onde a gente chega, onde estão, na maioria das vezes, as nossas maiores provas, onde é com essas pessoas primeiras que a gente se relaciona, é que estão os nossos maiores desafios. Né? E eu trouxe uma imagem aqui que eu acho que ela é pertinente aí para a gente ver, que esse termo aí, resiliência, hoje em dia na ciência ele é muito usado, né? E ele quer dizer o quê? É a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. E a gente vê a imagem de uma árvore, né, onde teve uma tempestade, ela vai, volta, se torna flexível, e quando o sol chega, ela está lá. Nós, se nós ficarmos na nossa posição, né, nós somos seres inferiores ainda, espíritos que a gente tem muito egoísmo e orgulho, são os maiores males da nossa espécie, da humanidade, no momento em que a gente se encontra. Então a gente se fecha em posições, a gente pensa que sabe a verdade, e aí a gente quer ter razão, a gente não quer se relacionar, ser flexível, e o que acontece? Como uma árvore, a gente vai acabar quebrando. Então a doutrina espírita nos ajuda a entender e a tentar tomar uma posição diferente, onde a gente possa ser mais flexível. Né? Esse capítulo que a gente vai falar melhor hoje, que se chama Honra teu pai e a tua mãe, que fala muito sobre família, tem essa frase aqui, que é de Santo Agostinho, na Instrução dos Espíritos, que de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. E realmente, muitas vezes a gente passa situações financeiras, né? Isso é uma outra questão nossa de desapego do mundo material, que se der tempo a gente vai falar um pouquinho, mas as provas que afetam o coração são essas as que são as mais difíceis, que doem mais, que machucam mais e que fazem a gente, às vezes, se fechar e tomar posições onde a gente não quer sair daquele lugar, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por não se colocar, não ser flexível, não se colocar no lugar do outro, e outras porque a gente está tão machucado, está doendo tanto, que a gente bota uma armadura para fazer de conta que a gente é muito forte e não precisa de ninguém. Né? E nesse capítulo, a primeira coisa que se fala é da piedade filial. Né? O que seria isso? Né? Os Espíritos nos falam o seguinte, que honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral, da caridade e do amor ao próximo. E que você não pode ser caridoso e ter amor ao próximo se você não ama aqueles que estão mais próximos de você, né? Se você não consegue ter um bom relacionamento com aqueles com os quais você convive. Então diz que todo o dever que a gente tem para com o próximo tem ainda mais com os nossos pais. Isso aqui a gente pode entender, né, pais biológicos e também aqueles que são os nossos pais, que não são biológicos, mas que de uma forma ou de outra chegaram na nossa vida, cuidam de nós, né? E também pode se estender, que a gente pode entender isso para qualquer relacionamento. Mas com esses nossos entes mais próximos, ele é um imperativo, né? Honra a teu pai e a tua mãe, é um dever que a gente tem. Tem que se juntar a isso, né? O respeito,
a indulgência, a compreensão. Precisamos disso dentro do nosso ambiente, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa muito importante. E o que eles nos colocam aqui, né? Os pais fizeram tudo por nós quando éramos pequenos, nos deram a vida material, nos deram a vida moral, possibilitaram que a gente pudesse crescer. E não é por acaso que são essas pessoas, não outras, não é? Que foram escolhidas para ser nossos pais. Por quê? Porque os espíritos, os laços que nos unem, são os espirituais. Na nossa casa, primeira não é o espiritual. Então, as famílias, elas vão se juntando no espaço, pelas afinidades que elas têm, pelo afeto que elas têm. Então, quando existe esse mergulho na carne, elas vêm juntas de alguma forma. Não todos os elementos, mas alguns elementos, eles vão vir juntos, para uns ajudarem o outro nesse progresso. Deus permite também que alguns espíritos estranhos a esses núcleos venham, porque ali ele vai ter a oportunidade de aprender mais, de aprender melhor. E muitas vezes os espíritos que são inimigos também vêm juntos, exatamente para, através desse amor, que é o amor mais perfeito que a gente conhece, né, que é o de pais e filhos, e numa família deveria ser de irmãos também, que a gente possa se burilar e que a gente possa evoluir, que a gente possa estar fazendo a nossa evolução, a nossa caminhada juntos. E é tudo tão perfeito que, se todos nós não estamos encarnados ao mesmo tempo, esses nossos afetos, eles estão no espaço, e como eles estão no mundo espiritual, e como o pensamento é o veículo de comunicação, e o amor é o sentimento por excelência, eles estão lá, vibrando, né, e pensando em nós, ajudando, nos inspirando da mesma forma. Então, quanto mais a gente criar afetos, criar coisas positivas, e se envolver afetivamente, e for burilando esse nosso sentimento de amor, que o amor também é um aprendizado. O amor, há muito, numa humanidade primitiva, tinha muito mais a ver com posse, né? Não era bem amor. Aquilo é um instinto que foi vai se burilando, vai se aperfeiçoando, então era mais ligado à posse. De repente, isso também vai evoluindo, a nossa maneira de amar também deve evoluir, e é uma coisa que nos torna melhores. Então, quanto mais afetos e afinidades tivermos, melhor. Agora, essa união é eterna também se nós tivermos bons sentimentos, porque uniões que são apenas por interesse, elas se extinguem com o corpo. As uniões que são só pela carne, né, pela aquela coisa animal, também acabou. Os laços que são eternos são os laços do espírito. E são esses os que a gente deve cultivar, como eu já falei. Então, às vezes a gente pode se perguntar assim, então eu tenho 10 pais, 10 mães, 10... Como é que é isso todo mundo junto? Seremos, quando formos perfeitos, seremos todos uma grande família. Mas não quer dizer que você tem 10 pais, 10 mães, você tem espíritos afins, né? Mas como nós estamos num planeta de provas e expiações, imaginamos nós que esses nossos afins, quando a gente fala afinidade, sintonia, a gente quer pensar, claro, no melhor de tudo, mas também se afinizam os espíritos inferiores, também se afinizam, né, espíritos ainda necessitados de muita aprendizagem. Então, de repente, a gente também tem afins que são como nós, que são orgulhosos, que são egoístas, e por aí dá mais atrito. A gente pode ver que o que incomoda mais a gente numa pessoa, em geral, é aquilo que a gente é igual. A gente se incomoda com o outro quando a gente é muito parecido com aquela pessoa e nem se dá conta. E também nem admite. Porque o que é totalmente diferente
da gente, nós temos mais condições de entender e de compreender. Agora, quando bate no nosso defeito, se nós somos ciumentos e a outra pessoa também é ciumenta, aí pronto, sai faísca. Se eu sou intempestivo e a outra pessoa também é, sai faísca. E a gente não consegue caminhar. Então a gente precisa entender isso, né? Os espíritos se juntam nesta família, vemos para cá. Outra coisa que é bem importante a gente saber, né? Nossos espíritos afins, nossa família espiritual, às vezes não vem necessariamente no nosso núcleo. Às vezes vão chegando. Elas vão fazer parte do nosso círculo. Então a gente costuma dizer que são os agregados, né? Tem as noras, os genros, cunhado, primo, sogro, sogra, alguém que entrou na nossa vida, sei lá, que a gente vai cuidar. Esses também podem ser. Essas também são pessoas que vêm se agrupar nessa nossa experiência atual e que vão mexer com a gente, vão mexer com a nossa vida. Nada é por acaso, meus irmãos. Não adianta querer se livrar da pessoa, dos problemas. A gente tem que conseguir ser resiliente, né? Conseguir mudar isso, conseguir transcender, ultrapassar esses nossos obstáculos. E hoje aqui, quando a gente está falando aqui de piedade filial, a gente pode estar pensando aí, passando pela cabeça, mas tem pai e tem mãe que não são esses pai e mãe. Eles não são o que eu queria que eles fossem. E como é que eu vou lidar com isso? Está dizendo que é mais importante, né, tão importante quanto eu me dar bem com eles. Se fosse um bom pai, se fosse uma boa mãe, mas não liga para mim, me abandonou, eu não ligo para essa pessoa. A gente sabendo que somos todos os espíritos que estamos juntos por algum motivo, não tem nada por acaso. É aquele que tinha que ser seu pai, aquela que tinha que ser sua mãe. Essa é a melhor experiência, é o melhor jeito de você vivenciar isso e resolver. Isso também tanto faz para quem é filho pensando nos seus pais e os pais que estão aqui pensando nos seus filhos. Muitas vezes também os filhos não são aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Mas eles não são nossos. Ninguém é de ninguém, a gente tem essa posse, né? Então, se é meu filho, tem que ser do jeito que eu quero que ele tem que agir. E quem disse que a gente sabe qual é a melhor, qual é, né, é uma verdade única? A gente tem que aprender a se respeitar. Da mesma forma que os pais, né? Ah, não é o pai que eu queria, ele não me entende, ele não me dá apoio. Eu acredito que cada um nessa vida faz o melhor que sabe, o melhor que pode. Por mais que a gente tenha uma visão limitada e não tenha consciência de que somos seres eternos, imortais, e que essa é uma valiosíssima oportunidade de aprendizado, mas estamos vivos e ninguém quer passar pela vida sem vivê-la da melhor forma. Então, temos muitas limitações. Às vezes uma pessoa que não é carinhosa como eu gostaria que ela fosse, ela não consegue, ela não sabe ser. Ela não sabe fazer isso. Ela está naquela armadura que a gente falou há pouco. Está ali se segurando, entende? E não sabe fazer um gesto, não é porque ela não queira. Por outro lado, a gente tem que se analisar, porque também ninguém abraça porco-espinho, né? Se a gente é aquela pessoa que afasta todo mundo, não pode querer um abraço. Ninguém vai querer se espetar. Então, essa relação, né? Olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, porque tudo é uma ação e é uma consequência. O que eu estou jogando para o universo? Como é que eu estou me portando com as pessoas para eu receber esse tipo de tratamento? A gente planta, a gente colhe. Eu gostaria tanto de ser amada, de ser carinhosa, mas eu sou com os outros. Como é que eu me comporto com as pessoas, né? E à medida em que a vida vai caminhando e que a gente vai se vendo assim, muito envolvida com as coisas do dia a dia, e hoje me parece, né, ninguém retrograda, a humanidade não retrograda, a gente só evolui. Mas o que me parece que hoje em dia a gente vê é que tem menos verniz social.
há uns anos atrás, sei lá, que eu posso até me lembrar, as pessoas faziam mais questão de fora do ambiente familiar parecer que eram mais cordatas, parecer, não sei se pela globalização, não sei se porque está todo mundo muito envolvido com suas coisas, eu percebo que não tem muito isso. O outro, parece que o outro ficou descartável também, igual os aparelhos eletrônicos. O pessoal da fora mesmo, não quer nem saber, entendeu? O pessoal é grosseiro, não está nem aí, se está, não demonstra, e as pessoas estão se afastando, estão sofrendo. O mal do nosso século é a solidão, uma solidão acompanhada. Está todo mundo na internet, no Facebook, mas esses amigos são reais? Quando eu preciso de alguém, eu tenho 200 amigos no Facebook. Vivo lá conversando, porque eu reparo que as pessoas no elevador estão no Facebook, na internet. Qualquer lugar, em fila de banco, está todo mundo no Facebook. Conectado, conversando, batendo papo, trocando mensagem. Mas é real essa relação, né? A gente está deixando de ter relações reais, né? De ir na casa do colega conversar, ou fica só no bate-papo. Lá, com aquele escudo da tela, eu posso ser o que eu quiser, né? Agora, no dia a dia, no embate da coisa, quando pisa no seu calo, né? Quando te passa à frente, etc., é diferente. Aí eu tenho a minha reação. E a gente vem ao mundo realmente para espiar, para provar, mas a gente também cria outras situações que são desnecessárias. A gente transforma, a gente também agrega inimigos, agrega pessoas que a gente vai não gostar, porque a gente não está atento. E em relação, né, aos pais, quando eles... Quer dizer, a gente pode desencarnar a qualquer momento, mas quando a idade vai chegando, os filhos estão na fase adulta, nessa nossa escola da vida, a gente ainda está na alfabetização, né? A gente ainda está bem precisando do beabá, porque os nossos idosos, como a gente se relaciona com os idosos? Eles estão ficando chato, eu não aguento fulano, está muito enjoado, a gente se nega a estar junto muitas vezes. A gente precisa tomar consciência disso. Enquanto existir um fim de vida, existe uma oportunidade de se reconciliar. Nunca me dei com meu pai e minha mãe, agora estão doentes, eu que vou cuidar. Se eles quiserem, que pague alguém para cuidar deles. Essa é um chamado. Deus está sempre mandando para a gente oportunidades, né? E essa é uma. Ele é insuportável, agora que ficou velho, está pior ainda. Mas é para você aprender a lidar com essa circunstância, né? Eu não costumo gostar muito de apelar, não, mas hoje eu vi essa mensagem aqui, é uma senhora idosa, né, que ela fala: no dia em que eu não puder ir mais até você, não esqueça de vir até mim. Se um dia eu não puder lembrar seu nome, venha me lembrar de quem você é. Se um dia eu não puder expressar meu orgulho e meu amor por você, apenas sinta que em minha alma nada disso se perdeu. Você continua e sempre continuará sendo parte importante da minha vida. É uma mensagem que é para mexer com a gente mesmo. É para ser apelativa mesmo. Sabe? Para mostrar a gente que esse espírito que envelhece é o corpo. Esse espírito é aquela pessoa que fez tudo que podia e que sabia por nós sempre. E a gente não pode se esquecer dela, porque agora a gente tem uma família, porque agora a gente tem filhos, porque agora a gente tem trabalho. Esse é um dever, está aqui, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 14. É nossa obrigação, é nosso dever, mas é tudo que a gente precisa fazer. É um exercício de paciência. A gente precisa estar próximo. Quando alguém fica doente, né, ou quando você vai chegando nova, porque quando a gente é jovem a gente acha que não morre, a gente não pensa muito em doença, não. Mas a gente começa a ver assim, os pais de meus amigos estão ficando doentes, os avós vão morrer,
Aí fica aquele, quando os amigos próximos começam a ter problemas na família de doença, fica logo, mas eu então vou lá visitar minha avó, aí lembra, né? Que realmente a gente lembre todos os dias que nós todos estamos aqui de passagem. Vamos nos comunicar, vamos nos ver na espiritualidade, vamos seguir nossos caminhos juntos, mas é nesta vida, é aqui que a gente precisa estar consciente, sabe? É aqui que a gente precisa ver, que às vezes as pessoas não veem mais a gente, mas que a gente pode ir até elas. De verdade, pode ir lá bater um papo, pode tomar um café e fazer acolher esse idoso, acolher esse pai, essa mãe amorosamente. Não é porque é obrigação, né? Aí tem que morar comigo, mas agora eu tenho marido, vai me atrapalhar, vou botar lá no quartinho dos fundos. Ou então, eu dou um dinheirinho para ela comprar os remédios dela, mas quero ir lá longe. A gente não deve amar ao próximo como a si mesmo. A gente não gostaria de estar idoso e não ter atenção, não ter carinho. E por que a gente faz isso com o outro? Porque a gente tem tanta dificuldade desse espelho, né? De fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Isso é o que Jesus ensinou. É um mandamento básico. Que a gente faça ao outro aquilo que a gente quer que façam com a gente. E por que a gente não faz isso? E a gente é chamado a atenção aqui. Chamado a atenção mesmo. Tem um trecho que eles falam, os espíritos, né, dizem assim: se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Então, é um alerta para todos nós, né? É uma chacoalhada na gente, para que a gente possa ver como é que a gente está se comportando com os nossos pais. Se os nossos pais não são mais encarnados, né? Não estão mais nesse plano, como é que foi a nossa relação com eles? E através da prece, através da oração, a gente pode se comunicar também, pode expressar, né, esse nosso sentimento de amor, de arrependimento, talvez, não sei. E nesse capítulo aqui também, quando se fala de ingratidão, vem um outro tipo de coisa que vem puxar a orelha da gente também, porque a gente está merecendo, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, os Espíritos, essa instrução é de Santo Agostinho, e ele fala que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta os corações virtuosos. E vem esclarecer exatamente para a gente o seguinte: quando um espírito sai do corpo, deixa a terra, né, ele vai para a espiritualidade, ele vai para o mundo espiritual com todas as suas virtudes, com todas as suas paixões, com todos os seus defeitos. Lá, tirando-se o véu que a gente, abençoadamente, né, a gente vem para cá, a gente esquece toda nossos arquivos de outras existências, lá a gente vê de uma outra forma, porque a gente consegue ver, sabe onde falhou, a gente pode tomar boas resoluções, um propósito, né, de mudar. E muitas vezes o Espírito percebe: meu Deus, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero caminhar para a perfeição, mas sem a perdoar, sem a caridade, sem o amor ao próximo, não dá. Então, estou falhando em quê? E aí ele vai ver que ele tem ódios, ele tem pessoas, né, tem espíritos que ele não gosta, e talvez ele tome uma boa resolução. Não, pede aos bons espíritos: me deem uma oportunidade, porque eu quero retornar,
eu quero retornar ali, né, com aquelas pessoas, porque eu quero me acertar com elas. E aí, lhe é dada uma permissão, ela vai encarnar nessa família, dessas pessoas com quem ele precisa se relacionar. Mas aí, ao contato com essas pessoas, aquele ódio, aquela repulsa, aquele medo, todos aqueles sentimentos negativos vêm à flor e torna os relacionamentos difíceis, torna as coisas piores, né? E se ele conseguisse manter firme e perseverar na sua boa resolução, ele vai ter conseguido um progresso grande, né? Se não, falhou mais uma vez e vai ter outras oportunidades, mas vai precisar se fortalecer naquela resolução, né? Se fortalecer naquela decisão, né? Nós hoje que estamos aqui, né, Jesus também falou para a gente, se reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminho. Se nós aqui sabemos, né, nos vemos numa situação dessa, de pessoas do núcleo familiar ou não, que a gente tem essas dificuldades, vamos fazer por onde? Ultrapassá-las aqui, para que não seja necessário todo esse processo. Porque muito dos nossos sofrimentos, das nossas dores, é porque a gente não age sobre elas. A gente não tenta ser resiliente e superá-las. A gente deixa acontecer. A gente deixa ficar como está, né? Então os espíritos vão nos explicando isso, que é por isso. Porque eu vou para lá, tomo algumas resoluções, chego aqui e não consigo cumprir, sou fraco ainda não estou preparado. E aí é que ele vem nos dizer assim: ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade, compreendei que quanto gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Veja que grande missão todos nós temos ao nos tornarmos pais. É de aproximar essa alma de Deus. Não interessa como esse espírito seja. Esse é o objetivo. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então é uma missão grandiosa, né? Pelo nosso nível, né, de evolução, é uma tarefa que chega a assustar, e é para isso. Apesar de eu não saber a verdade absoluta, né? A gente, olha como os pais ficam perdidos também. O que é educar? O que é o certo? O que é o errado? Porque a gente ainda está acostumado a ver isso, certo e errado. Às vezes, para mim, o que é certo, para outra pessoa pode ser errado, e não necessariamente ser errado verdadeiramente, né? Então, a gente fica num jogo de cintura, nós que somos pais também. O que é o melhor? Eu quero o melhor para essa criatura, e eu vou super protejo porque eu tenho medo que aconteçam coisas com ela, eu solto e vou ensiná-la a ser autônoma e a lutar e batalhar o que ela quer, né? O que eu vou fazer? Esse é um dilema que todos os pais vivem a cada momento. Quero mudar de escola, não quero sair, quero fazer, quero acontecer. A gente não sabe. A gente passa os nossos valores, aquilo que a gente pensa ser correto. Mas, necessariamente, não é o que é correto para aquela pessoa. Então, tem que haver um equilíbrio aí de saber também que o outro é diferente da gente. É uma teia, onde tudo se encadeia e onde tudo é muito complexo. Não é mais, é pau, é pedra, 2 mais 2 é 4. Em relacionamentos não tem isso. Ou é assim ou não é. Não é assim. Então a gente precisa se dedicar para realmente poder aproximar esse Espírito de Deus. Não criar mais revolta, né?
porque às vezes a gente cria nesses seres uma revolta. Mas a gente tem que ser firme. É tudo muito... Se os filhos conseguissem pensar, né, se colocar no lugar dos pais quando tiverem pais, principalmente os adolescentes que são mais rebeldes, vocês vão ter um vislumbre de como isso é uma missão que deixa a gente balançada. E se pais e filhos não se entendem, se aqueles espíritos não são afins, assim, nesse sentido de harmonicamente, mas têm seus atributos, né, têm suas tribulações, o que os espíritos vêm nos dizer aqui muito enfaticamente é para a gente pensar e ampliar nossa visão nessas muitas existências. Em algum momento, nós já nos encontramos com esse espírito e algum de nós errou. Ou o filho, ou a mãe. A gente está aqui agora para resgatar isso, para se entender. Não para repelir. Dizer que fulano parece até que não é da nossa família, porque é assim, é assado, eu não sou assim, né? Ou eu sou bom, meu filho é ruim. Se a gente está junto é porque tem motivo. Claro que existem situações difíceis, situações de drogadição, né? Situações de alcoolismo, de pessoas deprimidas, tem N situações, né? Uma gravidez na adolescência. Claro que existem situações que mexem com a gente. Mas se veio para aonde estamos, para o nosso núcleo, pessoas rebeldes, né? É porque nós podemos dar conta. Porque se os espíritos, né, nos dizem dessa grande missão que nós temos, também nos afirmam e são enfáticos ao dizer que não é tão difícil quanto a gente pode pensar que é. Que Deus não nos dá uma prova maior do que as nossas forças. Que se essa situação, nesta encarnação, apareceu para a gente, nós somos capazes de resolver. E qual é aquilo que tem que vir na frente para a gente resolver qualquer situação? O amor. O amor é a ponte entre nós e qualquer coisa. Então eu tenho que respirar fundo, olhar para dentro de mim mesmo, seja qual for a situação difícil aí com esses filhos, com esses pais, com esses enteados, porque hoje ainda tem, todos esses que chegaram para nós são nossa família. Não são do sangue, mas são nossa família. Então a gente tem que botar a armadura, sim, mas do amor. E pensar como a gente vai fazer. É um amor com firmeza. Amor não é passar com a mão na cabeça. Amor não é largar para lá, deixar fazer o que quer. Amor, a gente só encontra o verdadeiro amor e aquela... O que a gente vai fazer com isso? Quando a gente olha para dentro de nós. Porque a consciência de Deus está dentro de nós. Então, os espíritos nos dizem, nos instruem, acreditam que quando a gente é esclarecido de por que a gente veio para esse mundo, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai chegar, querendo ou não, isso é uma lei de Deus. A gente pode ficar igual o cachorro rodando atrás do rabo, a gente pode dar uma de árvore que não se move na tempestade, quebra. Pelo amor ou pela dor, nós vamos chegar nessa perfeição. Melhor que a gente esteja instruído, né? Não ignore isso, que a gente assuma o nosso poder. Porque quando a gente não se dá com uma pessoa, a gente fala, por que ela isso, por que ela aquilo, porque geralmente o eu só faz coisa boa, o outro só faz coisa ruim. Porque eu tento, fulano não tenta, a gente faz esse jogo onde a gente se posiciona. A gente fecha uma posição e parece até aquelas lutas da época medieval, um de cada lado, de armadura, de lança, pronto para desferir o golpe fatal e dizer, eu tinha razão, viu? É assim que a gente age. A gente não bota a armadura do amor. A gente não tenta ver como o outro é e respeitar como o outro é. E tentar achar o limite entre isso, né? O que é... Não, fulano tem razão, né?
Não, nisso não. Vamos conversar, vamos abrir o nosso coração. Porque todos nós temos as mesmas necessidades de amor, de afeto, de alimento. Todas as necessidades humanas são iguais. Esteja qual nível evolutivo a gente estiver. Então aquele outro que parece para mim a pior criatura do mundo tem a mesma necessidade que eu. E talvez só saiba agir dessa forma. Mas se eu agir diferente, talvez o outro também haja diferente. Se eu sair da minha posição, tentar pensar, né, na posição do outro, tentar me colocar no lugar do outro. Situações de família, de casais que se separam, brigam pela guarda das crianças, aí porque querem atingir o ex-cônjuge, atingem as crianças. Isso é muito comum. Porque a arma que usa na batalha, a lança que usa é a criança. Se cada um desses cônjuges puder pensar que algum dia escolheu aquela pessoa para ser seu parceiro de caminhada, escolheu. Teve motivos para escolher, tentar se lembrar desses motivos. E a coisa em algum momento degringolou, mas pai e mãe serão para sempre. Nesta encarnação, então, que as crianças, os jovens, os filhos não sofram essa batalha, porque seu pai não presta. A criança crescer escutando isso, que o pai não presta, que não sei o quê, lógico que ele não vai procurar o pai, ou vai sentir uma grande falta disso. Né? Então, o que a gente faz com o outro também? Se a gente tentar se imaginar, né, numa situação dessa de crianças, poxa, somos pais a vida inteira, daqui a 15 anos, fulano vai estar se formando, né? Vai ter a festa do livro, vai ter N festas, casamento. Se a gente não se entender enquanto pais, ou vai um ou vai outro. Olha que situação que você põe o outro, né? Porque fechou-se em posições, porque está botando o egoísmo e o orgulho na frente, querendo dizer que ganhou, querendo afetar e atingir o outro na lança, naquele lugar lá que vai doer mais. A gente tem que abandonar esse tipo de arma. Não serve mais para a gente. Pode ter servido há muito tempo atrás, mas à medida em que a gente se esclarece, nossas ferramentas, nossos instrumentos precisam ser outros. Nós precisamos, meus irmãos, botar aqui a comunicação, não a comunicação de massa, mas a comunicação entre os seres, o entendimento tem que vir em primeiro lugar. Eu tenho que me desarmar dessas coisas velhas que eu conheço para me defender e botar outras no lugar. Para que eu possa unir, para que eu possa juntar, para que essa minha família espiritual seja cada vez maior, que eu seja cuidado. Vamos cuidar uns dos outros e não brigar uns com os outros. Sabe, uma conversa sincera. Porque quando... tem um slide que fala quando as pessoas gritam, é muito interessante, né? Quando você grita, é porque você está tão longe do coração do outro que nada faz com que ele escute. Então você precisa gritar. Quando você está perto, né? Quando os corações estão perto, não é necessário gritar. Então quando um não quer, a dor não briga, isso é um ditado que é antigo, né? E é verdade, quando alguém está irado, a consciência dessa pessoa está fora, saiu para passear. Só ficou aquela revolta, aquela ira, aquela coisa. Neste momento não adianta buscar entendimento. Enquanto a fogueira do ódio, a fogueira da raiva não apagar e a razão voltar, não adianta conversar. Mas dá para depois buscar esse entendimento. Dá para depois se desarmar e chegar, olha, eu entendo, procura ver o outro, né, no outro, o que eu entendo que você sinta necessidade de afeto e você acha que não está tendo, então você age dessa forma, ou sei lá, é assim, é isso que eu estou entendendo, é por isso que você está agindo assim, porque eu não estou te dando atenção, é porque você está com necessidade de autonomia, de independência. Pergunta, porque a gente às vezes briga com os outros, mas não diz o que a gente quer. Não diz o que no fundo está doendo no nosso coração. A gente não diz, a gente
tem mania de achar que o outro sabe o que a gente está pensando. Gente, não sabe. Os espíritos veem o que a gente pensa, né? Mas nós encarnados, nós temos essa limitação. Eu não sei o que você está pensando. Eu posso imaginar que você está pensando isso, mas eu não posso afirmar que você está pensando isso. Então, pergunta. O que eu posso fazer para a gente se dar bem? Né? Desarma o negócio um bocadinho. O que eu tenho feito que está te afastando de mim? Né? O que eu posso fazer para me aproximar de você? Nós vamos conviver, esse núcleo aí vai conviver. E não podemos também ter a ilusão de que tudo vai ser bom como era antigamente. A gente tem uma visão meio saudosista das coisas. A gente acha assim, quando as crianças eram pequenas, vamos supor um exemplo, tudo era ótimo, ia todo mundo junto para tudo quanto é lugar, agora um não quer ir, outro não quer ir, e aí tem namorado, tem marido, tem mulher, e aí agora nada mais é como era. Mas, gente, o mundo, o universo evolui o tempo todo, nós não somos quem éramos, os outros não são quem eram. A gente está aí para isso, é para caminhar. São situações diferentes, elas podem ser boas sem ser igual. Isso dá muito quando, assim, férias, depois que todo mundo cresceu, quer ficar junto igual era, né? Ou juntar a família igual era. Não dá, sempre dá uma confusão. Né? Natal, Ano Novo, a Natal, então, vamos juntar a família toda, vem gente que mora de outro lugar, vamos juntar tudo, maravilhoso. Aí começa, porque fulano não lavou a louça, que o nego só chegou na hora de comer, porque o outro não sei o quê, porque não me deu presente. Né? As pessoas, aí aquilo que era para ser lindo, fica uma porcaria, fica todo mundo pensando, graças a Deus que o Natal só daqui a 12 meses, não vai ter mais isso. É porque a gente tem uma expectativa. A gente sempre espera alguma coisa de alguém. Se a gente não consegue fazer nem o que a gente espera da gente mesmo, né, a dieta que começa segunda-feira e acaba terça, ou de segunda de noite, né, o exercício que começa num dia e no outro já foi para lá, não, dessa vez eu vou fazer. Durou uma semana, daqui a pouco a gente não faz. Por que a gente exige que o outro faça? Né? Eu vou caminhar, eu vou fazer. Esse segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Né? Todo mundo vai entrar de dieta. Mas a gente, se sua mãe, seu pai, seu irmão falar que vai entrar de dieta, não entrar, tá vendo? Fulano faz nada do que fala. A gente também não faz, né? Então a gente cria uma expectativa. Todos vão chegar amorosos, todos vão fazer tudo para te agradar, mas cada um é um. É simples assim. Quem complica somos nós, né? Num dia lá, posso acordar de mau humor, não vou ser do jeito que a pessoa esperou que eu fosse, porque a gente sempre espera. Os filhos, quando moram fora e vêm visitar a gente, esperam que a gente seja só sorrisos, que a gente não faça mais nada no seu olhar para eles e paparicá-los. De alguma forma, estão certos. É um desejo, isso é uma coisa. Agora, se você tem condição de fazer isso, é outra. Pode estar vivendo um momento que você tem que fazer 1000 coisas. Não vai dar para dar minha mãe não gosta mais de mim, não liga para mim, para que eu vim aqui? Então, a gente cria. 99% dos problemas que a gente tem somos nós que criamos, que na verdade eles não existem. Então vamos esperar nada, esperar que seja bom, mas me colocar amorosamente naquela situação para que seja bom. Não me irritar se a pessoa não chegar na hora, não me irritar, porque a gente se irrita com tudo. Marcou o almoço, tal hora, quem não chega está condenado, já chega, está todo mundo com aquela tromba que chegou atrasado. E se isso acontece nas mínimas coisas, imagina nas grandes. E a gente quebra as relações, a gente quebra os vasos, né? E depois o remendo fica aparecendo, mesmo que a gente colhe. Mas se eu procurar não me irritar, né? Adolescente dorme até tarde, geralmente se marcar almoço de família, eles sempre chegam atrasados. Então, ou não esquenta a cabeça, ele chega e esquenta o prato dele lá, ou marca para mais tarde, não tem como, né? Ou você vai acordar uma pessoa que dormiu 5 horas da manhã, porque eles viram à noite, vai querer acordar a pessoa para estar cedo e rindo, não é só acordar e estar lá, tem que estar rindo, feliz e conversando com todo mundo. Olha quanta exigência.
Não é só ir, não. É ir, tá bem, tá conversando, fazer as vontades, ajudar a arrumar a cozinha, ajudar a fazer o almoço, pô, é muita coisa. E é assim que a gente vive, esperando do outro. Mas nós temos a grande consolação de saber que nós podemos mudar isso, né? Existe um outro capítulo aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: buscai e achareis. Mas não é mágica. Pedi e obtereis. Então eles também são imperativos. Buscai e achareis. Mas não é buscar a mágica, né? A mágica de acordar sendo diferente no dia seguinte. E eles nos falam aqui assim: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Então, se a gente pedir a luz para iluminar nosso caminho, no rumo à perfeição, nós teremos, é uma certeza que eles nos dizem aqui. Nosso progresso em cada encarnação, ele é pequenininho. Não pense que a gente, mesmo que a gente se esforce, né? Que a gente se esforce muito, a gente vai sair daqui transformado. Mas é um passo à frente, é um passo de cada vez. Se a gente puder dar 2 passos, melhor. Mas a gente tem que trabalhar com afinco. Os Espíritos nos esclarecem, sem o trabalho, que também é uma lei de Deus, nós não crescemos. Se a gente tiver tudo de graça, a gente não dá valor. Para a gente crescer, a gente precisa correr atrás, a gente precisa batalhar. Né? Como uma criança, se você dá tudo para ela, boneca, né? Tudo que ela quiser, tablet, o que a gente vê de criança com tablet, brincando de tablet, né? Um negócio caro. Sei lá, nem sei se é tão caro assim, mas... Entende? Tem tudo. Aí nada serve. Porque valor que eu vou dar para quê se eu tenho tudo? Ninguém pode ter tudo. Né? E nós somos como crianças. Queremos tudo, de mão beijada. E eles vêm nos alertar aqui: buscai e achareis. Pedi e obtereis, mas luta. Então aí as ferramentas, ó. A gente está explicando tudinho aqui. Agora, vai à luta, faça você. Faça você. E não é porque nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiações, onde os espíritos inferiores, né, as paixões reinam, que a gente tem que ser triste e cabisbaixo, não. A gente tem que estar ligado à espiritualidade superior, a gente tem que vigiar os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos propósitos a cada dia. Estar sintonizado com o bem, né? E eu quis hoje falar sobre isso, sobre família, sobre pais, filhos, e aí na mente de vocês aí que vocês viajem, naveguem em todos os seus agregados, e aqueles que chegaram depois, e aqueles que convivem com vocês, isso serve para o trabalho, isso serve para tudo. Por quê, meus irmãos? Porque é para isso que a gente veio aqui. Nós estamos vivendo essa vida, não é para a gente se apegar e querer ter coisas. Tudo que a gente adquiriu, a gente quer conforto, sim, a gente quer... Tudo isso que é material, que a gente se apega, isso fica aqui. O que vai com a gente são as nossas virtudes adquiridas, é o amor que a gente espalhou, que a gente plantou. Isso não é balela, isso não é papo de religião, não, isso é verdade. E a gente precisa plantar coisas boas para colher coisas boas. Sabe, ser lembrado, marcar nossos passos na nossa caminhada, ser lembrado, coisa boa é você, assim, um dia você encontra agora, mais velho,
Alguém fala, fulano disse que te conhece. Aí conta uma história legal sua. Poxa, que coisa boa. Não fala assim, aquela peste, né? Aquela pessoa insuportável, ainda bem que eu não convivo mais com ela. Cuidado, hein? Cuidado que a fulana não presta. Que a gente seja lembrado, né, nessa terra abençoada, nesse planeta maravilhoso. É de provas e expiações, sim, mas é a escola, é o ano que a gente está. Não quer ficar na Terra, acha a Terra horrível? Se melhora, que você vai para outros mundos melhores. A Terra é a escola que a gente precisa, né? Ser lembrado pelas pessoas como alguém que fez um gesto de carinho, não é dinheiro não, gente. Que teve uma palavra amiga, que te acolheu, que sorriu para você, que abriu uma porta. Sabe? São essas coisas que ficam. É isso, é esse amor que está no ar, que a gente tem que abrir nosso coração e botar para dentro. E acolher. A vida fica muito mais bonita. A vida fica muito melhor quando a gente consegue fazer isso. E aí eu trouxe uma última imagem para a gente aí, não sei se está dando para ver lá de trás, é um ônibus, nossa viagem aí por essa terra, nossa caminhada, e nós podemos escolher o lado que a gente quer sentar. Né? Tem um lado aí que o cara está vendo só muro, coisa cinza, coisa feia, e tem um outro lado que o outro está sorrindo, está vendo o sol, está vendo a paisagem. Que a gente possa escolher, né? Esse lado feliz da vida. Que a gente possa estar atento ao céu, às estrelas, às flores, aos pássaros. A natureza nos ensina o tempo inteiro. Que a gente não ande com a nuvem na cabeça. Que às vezes você pergunta, você viu que noite linda ontem? Noite linda? Eu nem olhei para o céu. Tão em si mesmado, tão fechado em coisas que ele acredita, tanto que são problemas, mas que se ele puder ver a vida, né, como algo eterno, ele vai ver que aquilo não é problema. Tudo tem solução. Desde que a gente se empenhe e queira resolver, que a gente queira ter a resiliência de realmente superar os obstáculos, é que o nosso coração doa menos. Vamos aprender a ser aquela árvore flexível que vai e volta e sobrevive. Chega de juntar dor, vamos juntar sorrisos. Né? Que nessa semana a gente consiga aí pensar um pouquinho sobre isso, lembrar dos nossos afetos e desafetos, né? E ver se consegue botar todo mundo para jogar no time do afeto, que é bem melhor, né? Se vai ser um time muito maior. Tá certo? Uma boa noite para todos. Obrigada aí pela paciência, pelo ouvirem. E uma semana cheia de lutas para nós.